Interlúdio. Parte 1. Recentemente, Jirkniv estava em ótima forma. Realmente, formidável. De todo modo, a vida era boa. Depois de visitar o pesadelo que era Nazarick, as cólicas estomacais que o atormentavam todo esse tempo tinham desaparecido. A gaveta que uma vez continha poções, agora continha pilhas de documentos. Ele estava livre de todos os seus problemas, ele não mais recolhia cabelos de seu travesseiro, e ele não estava mais chocado como havia ficado no passado. Quão refrescante! Quão prazeroso! Quão confortável! Esta foi provavelmente a primeira vez em sua vida que ele foi preenchido com tal sentimento de libertação. Ele se sentia tão bem que não pôde deixar de imaginar que tinha asas brotadas em suas costas com as quais podia chegar ao céu. Ele desfez o sorriso sincero que tinha e encarou seu subordinado. Você sorri mais vezes agora, dissera sua concubina não tão bela, mas não era hora de deixar que os outros o vissem sorrir. A dignidade era uma coisa que causava muitos problemas quando perdida. E assim, a reunião matinal habitual começou. Jirkniv tinha muitos escribas, mas o que estava diante dele agora era um excelente homem chamado Lone Vermilion. A princípio, ele se preocupará que algo lhe tivesse sido feito depois de voltar do palácio do rei feiticeiro, e por isso o colocará em uma sinecura. No entanto, isso também era uma coisa do passado. A posição de Lone como escriba principal agora estava segura. Isto não foi porque ele estava certo de que nada havia sido feito para ele. Era simplesmente para provar que ele não tinha nada a esconder do reino feiticeiro. Além disso, também era um fato que Lone era muito habilidoso. Ele olhou para o documento que tirara de Lone e, devido ao conteúdo ridículo, Jirkniv perdeu o controle de si mesmo e caiu na gargalhada. Quem escreveu isso foi algum comediante. O que pensa dessa tal morte do rei feiticeiro? Primeiramente, eu tenho absoluta certeza, com praticamente nenhuma chance de estar enganado, que isso é uma mentira deslavada. Jirkniv concordou com o que Lone dissera. Ah, concordo totalmente. Deve ser falso. Além disso, é impossível que Sua Majestade perca ou morra, ou seja lá o que for. Ninguém poderia matar um lançador de magia que poderia esmagar um exército de 200.000 com uma única magia e lutar em combate armado com o Senhor Marcial, o mais poderoso guerreiro do Império. Jirkniv tinha certeza disso. Claro, ele também não poderia ser envenenado e não poderia contrair doenças ou morrer de velhice. Era mais provável que alguém estivesse espalhando uma piada de mau gosto em grande escala, a fim de fazer a piada de, para começo de conversa, ele já está morto. Bem, provavelmente é para descobrir quaisquer descontentes. Ainda tenho uma pergunta. Qual seria? Fico me perguntando por que Sua Majestade, que possui um intelecto incomparável, está recorrendo a um esqueminha chulo como este, qualquer um logo vê que é um absurdo. A menos que isso signifique que há algum outro, sim, é possível que haja alguma grande conspiração que nem eu possa discernir. Quem poderia dizer com certeza que não era o caso? Não, se isso fosse um esquema estabelecido pelo intelecto monstruoso que conhecia todos os detalhes dos movimentos de Jirkniv, então Jirkniv tinha certeza de que aquilo não passava de uma ponta do iceberg. Por tudo que Jirkniv sabia, até pensar desse jeito poderia ter sido parte de seu plano. Ainda assim, e se este não fosse um esquema criado pelo rei feiticeiro, mas sim por um de seus subordinados, por exemplo, aquele monstro parecido com um sapo que agia como um imbecil? Eu não sei. Além disso, tem coisas que não dá simplesmente para descobrir só porque deseja descobrir, então só resta desistir. Mais precisamente, tudo o que precisamos fazer é obedecer a Albedo-sama, a primeira-ministra do reino feiticeiro, e fazer o que ela diz. Não haverá problemas, só precisamos ser fiéis a eles e seguir todas as tarefas. Como governante de um país vassalo, não serei tão facilmente expurgado se formos adequadamente incompetentes. É como o Senhor diz. Lone deu de ombros. No passado, ele era uma pessoa que não fazia tais movimentos, mas suas muitas experiências o haviam treinado a fazê-lo. Ou talvez tenha sido porque ele se tornou ousado. Independentemente de o rei feiticeiro estar vivo ou morto, tudo estaria bem enquanto o império não deixasse de ser um vassalo do reino feiticeiro. Dessa forma, eles seriam imunes a qualquer estratagema empregado pela oposição. A lealdade era a melhor defesa. Se eles foram mortos mesmo depois de dar sua lealdade, então tudo o que eles poderiam fazer era rir da mesquinhez da outra parte e ir para o túmulo em paz. Então, esse é todo o trabalho de hoje. Desde a vassalização, a carga de trabalho administrativo de Jirkniv caiu para cerca de metade de antes. Ainda assim, a carga de trabalho de hoje parecia muito leve. Não, Vossa Majestade, ainda há outra coisa. Este é um documento que recebemos pela manhã. Foi submetido pelas legiões dos cavaleiros. Infelizmente, o trabalho dele ainda não tinha terminado. Jirkniv aceitou o documento apresentado com um sorriso zombeteiro no rosto. Ele olhou brevemente o conteúdo.
Parecia conter as queixas dos cavaleiros sobre a reorganização de sua legião. No passado, ele teria dado uma certa consideração especial aos cavaleiros. Ou melhor, considerando que Jirkniv tinha muitos nobres como seus inimigos, ele não podia permitir que o inimigo arrebatasse a força marcial que os cavaleiros representavam. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Diga-lhes isto: os senhores podem dizer a Sua Majestade o Rei Feiticeiro em pessoa. Francamente, não posso acreditar que gastaram papel nisso. O papel usado nesses relatórios era feito pela magia utilitária e custava mais do que o comum, independentemente do nível de magia usada para produzi-lo. Jirkniv poderia ter jogado fora após o uso sem qualquer preocupação, mas ele não pretendia tolerar despesas excessivas. Papel feito por magias de 0 nível ficava amassado. O papel era grosso e descolorido. Papel feito através de magias utilitárias de 1º nível, era mais fino e mais branco. As técnicas de fabricação de papel também poderiam produzir papel com essa qualidade, mas seu rendimento era menor e, portanto, o papel era mais caro. Magias utilitárias de 2º nível produziam papel muito fino e muito branco. Naturalmente, pode-se colorir papel magicamente até certo ponto. Magias desse nível poderiam produzir um papel muito macio e de alta classe, conhecido como papel nobre, que era o principal rendimento dessas magias. Ainda assim, não é como se eu não entendesse o porquê são tão resistentes em deixar que outro país cuide da nossa defesa nacional. Não venham se queixar disso para mim, informe Albedo-sama. Além disso, nós já não dissemos que não estávamos confiando todos esses deveres a eles. Isso veio das instruções da primeira-ministra Albedo para suplementar a força militar do Império com os exércitos mortos-vivos do Reino Feiticeiro. Jirkniv acreditava que isso fazia parte do programa para completar o processo de vassalização, e assim obedeceu. Ele planejava deixar alguns cavaleiros se aposentarem e pretendia desfazer 2 das 8 legiões do Império. Isso deveria ter sido uma boa ideia, já que havia muitas pessoas que estavam mentalmente exaustas com o massacre, mas ainda havia alguma insatisfação com a falta de lugares que pudessem ser ocupados. E eu até preparei posições para eles se transferirem. É o mesmo de sempre, pessoas infelizes por perder privilégios e desconfortáveis em fazer trabalhos que nunca fizeram antes, eu acho. Se for esse último, então eles só têm que se esforçarem mais, mas se for o primeiro, então é de se esperar. Ou é esperado que eu pague a quem trabalha com qualquer coisa que exija algum esforço físico mesmo que pago às pessoas que têm trabalhos perigosos. Jirkniv bufou e desconsiderou isso. Se fosse no passado, talvez ele precisasse manipulá-los magistralmente, mas agora não havia necessidade disso. Jirkniv tinha o apoio de alguém chamado Rei Feiticeiro, que possuía poder absoluto. Não importava o que acontecesse, tudo o que ele tinha que fazer era dizer: por favor, vá em frente e informe pessoalmente a Sua Majestade, e toda discordância anular-se-ia em um instante. Ninguém no Império poderia expressar seu descontentamento para alguém que poderia abater em tal escala e até mesmo derrotar o Senhor Marcial em combate. Mesmo que apresentassem reclamações a Jirkniv como fizeram no passado, sua posição agora estava segura, dado que era um servo do Rei Feiticeiro. Melhor ainda, agora ele era temido, era seguro dizer que sua posição agora estava mais segura do que jamais esteve. Imutável, talvez. E, francamente, havia poucas pessoas atonitas no Império e que estavam insatisfeitas em se tornarem vassalos do Reino Feiticeiro. Isso porque o Reino Feiticeiro fez pouquíssimas exigências. Havia alguns pedidos bem detalhados, mas havia apenas 2 exigências principais. A primeira foi para alterar uma parte da lei do Império, isso para enfatizar a natureza absoluta do Rei Feiticeiro e seus confidentes. A segunda foi entregar criminosos condenados à pena de morte. Isso foi chocante no sentido oposto. Mesmo ele sentindo que eles iriam sofrer destinos piores que a morte, um deles tinha sido devolvido em segurança pelo seguinte motivo: ele foi incriminado injustamente, portanto, é inocente. E assim, pode-se dizer que praticamente não houve mudança da vida cotidiana. Venha, vamos terminar rápido para que eu possa encontrar meu amigo. Hoje, um verdadeiro amigo que Jirkniv fizera recentemente estava programado para visitá-lo. Todos os preparativos para a sua recepção estavam completos, e tudo o que restou foi que Jirkniv terminasse seu trabalho. Ele passou meia hora cuidando de várias tarefas, e então seu subordinado entrou na sala depois de receber a aprovação de seus guardas e do próprio Jirkniv. Vossa Majestade, seu convidado chegou. Oh! Se apresse e deixe-o entrar. Seu trabalho ainda não estava terminado. Ainda assim, de que isso importava? O que poderia ser mais importante do que saudar um amigo? Logo, seu amigo foi levado para a sala por seus subordinados. Jirkniv se levantou, seu rosto todo sorridente, e ele abriu os braços de boas-vindas e convidou seu convidado para entrar. Era um demi-humano que parecia uma toupeira curta e atarracada.
O pingente encantado que ele lhe dera oscilava de um lado para o outro. Oh, bem-vindo, meu grande amigo, Ryuru. Jirkniv abraçou Ryuru sem qualquer hesitação e passou os braços ao redor dele. Ah, Jirkniv, meu grande amigo com quem compartilhei meus problemas. Estou profundamente grato pelas suas boas-vindas. Ryuru abraçou Jirkniv também. Dadas as garras afiadas em seus membros dianteiros, podia-se ver a gentileza em seus movimentos enquanto ele tomava cuidado para não machucar Jirkniv com elas. Eles se abraçaram por um tempo e depois se separaram lentamente. Por que diz uma coisa dessas? Minhas portas estão sempre abertas para você, Ryuru. Ryuru sorriu. Mesmo que o rosto sorridente de um demi-humano parecesse cruel, Jirkniv entendia que ele estava sorrindo. Tal era a intimidade de seu relacionamento. Jirkniv de repente ficou impressionado com o quão interessante isso era. Ele havia nascido e crescido como candidato a ser o próximo imperador, e todos ao redor dele de sua idade o consideravam o príncipe herdeiro. Portanto, ele não teve ninguém que pudesse chamar de amigo. Mas agora, o fato de que seu primeiro amigo era um demi-humano. Se eu tivesse contado ao meu eu passado de 10 ou 15 anos atrás sobre isso, ele não teria acreditado, por isso, pelo menos, eu tenho que agradecer àquele morto-vivo. Ele conheceu esse querido amigo diante dele em uma sala de espera quando ele foi buscar uma audiência com o rei feiticeiro. Naquela época, ele simplesmente se perguntava de onde esse demi-humano tinha vindo e até onde a dominação do rei feiticeiro chegará. Mas depois disso, eles se encontraram novamente e conversaram um com o outro para aprender mais um sobre o outro, e então, ambos se deram conta da verdade. Depois de um minuto juntos, que poderia muito bem ter sido um mês, nasceu uma profunda amizade. Foi por isso que eles não se dirigiram mais aos honoríficos. Isso não aconteceu porque ambos eram reis. De fato, foi porque ambos estavam sendo atormentados pelo mesmo opressor, eram companheiros de sofrimento. Venha, preparei todos os tipos de iguarias que irão surpreendê-lo. Não nos recompensaremos por nossos labores hoje. Ah, eu ficaria feliz em fazer isso, Jirkniv. Eu também trouxe muitos dos cogumelos que disse que eram deliciosos naquela vez. Vamos comê-los depois. Oh, obrigado, Ryuru. Os cogumelos que Ryuru trouxera eram cheirosos e carnudos, e eles eram um ingrediente de luxo chamado obsidian. Os dois saíram da sala lado a lado. No passado, Jirkniv ficou desconfortável quando soube que o reino feiticeiro tratava os demi-humanos da mesma maneira que tratava os humanos. No entanto, ele olhou de relance para Ryuru ao seu lado e pensou: demi-humanos não são tão ruins assim. Pelo menos, em comparação com os mortos-vivos, o rei feiticeiro. Falando nisso, já ouviu as novidades, Ryuru? O rei feiticeiro parece ter batido as botas. Ryuru expeliu um grande fluxo de ar do nariz. Essa era a sua maneira de rir. Jirkniv, isso é impossível. Como alguém como ele pode morrer? De fato, concordo com você. No entanto, qual nação verá seu povo se lamentando desta vez? Sim. Ryuru e Jirkniv olharam para o céu. Havia dor nos olhos deles. Eles se lamentaram por uma tragédia que estava acontecendo em algum lugar distante, e a solidariedade compartilhada que logo eles ganhariam um novo companheiro.